me vejo como um tremendo curioso, antes de mais nada. Eu acho que se eu tivesse que me definir em uma palavra, seria curioso. Eu sempre quero conhecer mais, conhecer coisas novas, fazer coisas diferentes. E a partir daí, o que acabou acontecendo é que a minha trajetória profissional acaba mostrando isso. Então, minha origem é mercado financeiro, eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro, fui parar na televisão completamente por acaso, aliás, quando eu recebi o convite, eu levei 3 meses para aceitar o convite. Mas a partir dali, quer dizer, fui, gostei, adorei, e de repente eu comecei a ver uma outra coisa, que era, tem muita gente em mercado financeiro, em governo, em Banco Central, que entende muito de economia, mas que não necessariamente fala numa linguagem que as pessoas entendem. E tem muita gente de televisão que se comunica muito bem, mas que não teve a experiência de colocar a mão na massa. Aí de repente eu vi que eu tinha nascido um bicho. A partir daí eu me tornei um bicho diferente, quer dizer, não é mérito meu, mas eu fui exposto a 2 mundos. Eu tenho 13 anos de TV e 20 e tantos de mercado financeiro. Normalmente as pessoas têm uma coisa ou outra. Então isso eu vi que abria algumas oportunidades de negócio que estavam relacionadas basicamente a ir com profundidade na análise, mas transmitir de uma forma muito simples, muito palpável. Estudar economia foi por acaso. Quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha a menor ideia do que eu queria, eu tinha dúvida entre as áreas mais diferentes possíveis. Para ser mais específico, eu pensei em fazer educação física. Eu sou um apaixonado por esporte, sempre fui, já fiz de tudo um pouco. Pensei em fazer educação física, pensei em fazer física. Quando eu estava prestando vestibular, estava acontecendo alguns avanços em supercondutividade que naquele momento eu achei que podia virar o mundo de cabeça para baixo. Eu falei, quero participar. Pensei em estudar medicina, apesar de não gostar muito de biologia, só que eu adorava genética e eu achava, e em alguma medida ainda acho, mas menos do que na época, essa história já faz quase 30 anos, enfim, 25 anos, um pouco mais até do que isso, que a genética também poderia revolucionar o mundo, e falei, pô, deixa eu estudar, quero participar, enfim. Cheguei a pensar em estudar jornalismo, que é até uma coisa engraçada. Enfim, o que acabou definindo publicidade, o que acabou me levando para a economia foi que depois de várias conversas e completamente perdido, eu tive uma conversa com o meu pai que pesou bastante. Ele era publicitário, quer dizer, atualmente ele não trabalha, mas enfim, trabalhou com publicidade a vida inteira. Mas ele, no fundo, quando estudou engenharia, estudou economia. E me falou uma coisa que me marcou. Falou, olha, o que eu acho é que a economia te abre as áreas mais diversas possíveis. Em outras palavras, eu escolhi economia porque eu não sabia o que eu queria. E acabei amando. E a partir daí o mercado financeiro foi um caminho natural. Eu acho que a única, no lado profissional, a única coisa que talvez eu tivesse feito diferente é que eu montei a minha empresa há 5 anos e meio, a Rican Consultoria, onde hoje eu assessoro clientes brasileiros e estrangeiros, tanto em decisões de investimento quanto em planejamento estratégico. O que eu teria feito diferente é ter montado a minha empresa muito antes. É a única coisa que eu acho que do ponto de vista profissional, talvez eu me arrependa um pouco. Mas com essa exceção, o resto eu diria que não tem grandes coisas. Tem uma coisa que eu me arrependo sim, mas que eu acho que vale o comentário, não é na minha vida profissional, mas eu acho que tem implicações importantes profissionais. A única coisa que eu me arrependo foi o seguinte, em 1986, eu fui treinar natação na Flórida, em Boca Raton, que era, na época, era o treinador da seleção americana, era a melhor equipe americana de natação, o melhor nadador do mundo na época treinava lá, o Michael Gross, o Albatross, enfim. E eu era um nadador bem mediano, na melhor das hipóteses, não mais do que isso. Só que eu estava motivado, porque eu estava entre os melhores no mundo. Depois de um mês treinando, que era a ideia original, foi meu período de férias escolares aqui, eu acabei recebendo uma proposta, um convite do treinador para ficar treinando com eles. Segundo ele acreditava que em 1 ano e meio eu teria a chance de pegar medalha na Olimpíada de Seul. Eu achei que ele era louco. Eu achei que ele ficou muito impressionado com a minha dedicação ao treino, porque, mais uma vez, para um menino um nadadorzinho medíocre, nadando com os melhores nadadores do mundo, o meu grau de motivação que ele mandasse fazer, eu fazia, dava o sangue. E isso acho que me impressionou. E naquele momento, o que significava isso na prática? Significava parar de estudar. Eu completei 15 anos lá. Significava parar de estudar, pelo menos temporariamente, porque os treinos eram 6 dias por semana, 8 horas por dia. Então não sobrava tempo e nem energia para conseguir estudar. Na cabeça de um menino de 15 anos, parar de estudar naquele momento me assustou muito. Até porque eu não achava que eu fosse bom o suficiente para conseguir o que ele imaginava, ou me dizia, pelo menos, que eu teria a chance.
E muito bem, eu decidi que não, voltei para casa, toquei minha vidinha. Até aquele momento natação era a coisa mais importante da minha vida, mas na hora que eu tive a chance de tomar uma grande decisão, eu dei para trás e a partir daí eu percebi que passei a levar a natação, mas de uma forma diferente. Mas enfim, a parte importante da história acontece 5 anos depois. 5 anos depois, o Gustavo Borges, que nessa época era meu freguês de caderneta, foi ganhar as medalhas deles nas Olimpíadas em 92 em Barcelona. O fato concreto é, eu nunca vou saber o que teria acontecido se eu tivesse tentado. O fato é que eu não tentei. E isso foi uma lição que eu levei para o resto da vida. De lá para cá, eu nunca mais me arrependi de nada por não ter feito. Eu posso fazer e me arrepender de ter feito, mas por não ter feito, eu não me arrependo de novo, que foi a dúvida que eu vou ter que morrer com aquela lá. Provavelmente não teria dado em nada mesmo, mas eu não vou saber nunca porque eu não tentei. Para ser preciso, no dia 15 de setembro de 2008, eu sei a data porque é o dia que quebrou a Lehman Brothers, eu peguei o avião de volta ao Brasil. Eu tinha aceitado, eu na época trabalhava nos Estados Unidos, eu era diretor executivo da área de mercados emergentes do STLB, recebi uma proposta para vir montar e tocar a área de gestão de ativos, a Asset Management que o Grupo Concórdia estava montando. Entre eu receber a proposta e começar a trabalhar, a Sadia, que era a principal empresa do Grupo Concórdia, anuncia uma perda na sua tesouraria de 3 bilhões de reais. E o capital que estava separado basicamente para a montagem do meu negócio teve que cobrir o buraco. Ainda assim, como esse negócio já herdava uma área de gestão de ativos que havia dentro da corretora da Concórdia na época, era uma área razoável, tinham 4,5 bilhões de reais de ativos. E como eu estava vindo dos Estados Unidos com muita preocupação de que o circo ia pegar fogo lá e eventualmente com impactos aqui, e por consequência na nossa gestão, a gente optou em tirar todo tipo de risco dos fundos, isso acabou sendo benéfico, a gente até conseguiu, ao contrário do que se imaginaria numa situação tão ruim, até conseguiu crescer um pouco, mas nada parecido. Quando eu digo um pouco, nós somos o 5º gestor nos 6 meses que eu fiquei que mais cresceu o volume de ativos administrados em termos absolutos, em reais, não é nem em termos relativos no Brasil inteiro, o que foi bastante bom considerando o que estava acontecendo, mas muito aquém do tamanho do projeto que a gente tinha. A partir daí eu resolvi que era hora de partir para o meu negócio, até porque, como a gente foi bem nos fundos, eu recebi alguns convites de clientes para ir trabalhar para eles. E aí eu falei, em vez de eu ir trabalhar para um deles, eu peguei 3 ou 4 que estavam interessados e falei, eu vou fazer diferente. Eu vou montar minha empresa de consultoria e assessoro todos vocês topam? E os 4 toparam, foi assim que nasceu a Rican. Então é interessante, porque foi a partir de uma situação inicialmente problemática que me deu um impulso. Foi onde eu falei, tá na hora de fazer. O meu principal objetivo, conquista, alegria hoje, claramente está fora da vida profissional, são meus 2 filhos. Isso para mim é mais importante que qualquer outra coisa na minha vida hoje, sem dúvida, absolutamente. Se eu tivesse que me definir, você no começo me perguntou como é que eu me definiria, do ponto de vista pessoal eu me defino como curioso, do ponto de vista de como eu ajo com o mundo hoje eu me definiria como pai. É a coisa para mim mais forte, mais marcante. Tenho 2 filhos pequenos. Agora, do ponto de vista profissional, uma das coisas que a vida me ensinou é planejar menos, deixa eu mudar, planejar sim, mas continuar flexível para as oportunidades e mudanças que aparecem. Por exemplo, eu tenho a minha empresa hoje, e inegavelmente uma das coisas que possibilitou isso foi a visibilidade que a televisão me deu. Por outro lado, eu nunca planejei ir para a TV. Eu fui para a TV por acaso, eu costumo brincar que eu fui parar na TV por foi o Lula que me colocou lá sem saber, porque a eleição do Lula, a primeira eleição do Lula, levou o dólar a R$4. E o dólar a R$4 me levou a ser um dos convidados no Manhattan Connection. Como tema interessável, eu na época era um dos analistas brasileiros que acompanhavam de Nova York o que estava acontecendo aqui, ajudava a fazer a cabeça dos investidores de Wall Street a respeito de Brasil. Foi por isso que me levaram no Manhattan. E aí eu dei uma grande sorte, porque o que aconteceu foi, primeiro, a audiência do programa foi muito alta, porque as pessoas estavam preocupadas, eu nem acho que é mérito meu. E em segundo lugar, o que eu acho que foi mais importante, tinha saído um relatório, salvo engano, meu da Merrill Lynch na época, que falava que o dólar iria a R$8. E o Lucas me perguntou no programa. E eu acabei comentando com ele, falei, olha Lucas, o preço de commodity está começando a subir, o custo de financiamento das empresas americanas, o high yield está caindo, o dinheiro está ficando mais barato no mundo.
Se o Lula tentar colocar a casa em ordem, que eu acho que ele vai tentar, porque ele viu quem não tentou, que foi o caso do Collor ou da Argentina, que recentemente os presidentes não tinham durado nenhuma semana, ele tem uma grande chance de conseguir. Acho mais fácil o dólar ir a 2 do que a 4. Para minha sorte, na semana que vem o dólar começa a despencar, porque é pura sorte, por mais que a análise estivesse certa, poderia demorar para se materializar. Eu não imaginei que fosse materializar tão rápido, mas o fato é que 3 semanas depois o dólar estava em 3, eles me convidaram de novo, aí ele falou, Ricardo, eu achei que você estava louco, mas pelo jeito pode ser. Aí eu falei, olha Lucas, eu não sei até onde vai, aliás não foi a 2, foi a 1,5, caiu mais do que eu imaginava. O que eu acabei aprendendo a fazer a vida inteira é juntar informações que parecem desconexas e a partir delas conseguir ver alguma coisa que a maioria não necessariamente já está vendo. E isso eu acabei usando, enfim, é o que eu uso no meu trabalho no dia a dia. Eu acredito que a única forma de você contribuir é assumindo posição. Não adianta falar, não, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, eu não estou ajudando quem precisa tomar uma decisão. Eu acho que isso também passa um pouco pela formação que eu tive. Quer dizer, minha formação é de economista, eu trabalhei muito tempo como economista, como estrategista de investimento, mas eu tive também uma passagem que para mim foi marcante e importante, tanto como trader, como com gestor de investimentos. O que isso significa é que eu não podia ficar por um lado ou por outro, eu tinha que tomar uma decisão. E eu percebi que para quem está tocando o negócio, o que importa é tomar a decisão. A partir daí, a minha preocupação sempre foi buscar embasar suficientemente as minhas opiniões para que decisões possam ser tomadas. E um dos pontos importantes é a gente entender que você não precisa saber tudo para tomar decisão. Ao contrário, nem precisa ter opinião sobre tudo. Ao contrário, você precisa ter uma opinião forte sobre algumas coisas e concentrar as apostas onde você tem convicção. Mesmo isso não garante que você vai estar certo, você vai continuar errando em algumas delas. Mas se você conseguir acertar mais do que errar, e principalmente acertar nas apostas grandes, a longo prazo isso acaba dando muito resultado. Uma das características também como executivo é o seguinte, quando tinha a bola quicando na área, eu metia o pé, sem ferir as pessoas, sem ferir a equipe, mantendo o espírito de corpo, mas